Shalom, bora desvendar mais um mistério das consequências do adultério e a consequência das mentiras. São adultério e mentira é caluniar, caluniar ou mentir em uma aliança. Quando uma dessas pessoas ela não é leal, ela é desleal e nesse adultério, porque gente, num relacionamento, adultério tem várias formas, várias situações de deslealdade. E quando a gente fala em ser leal, você imagina ali uma pessoa confiar uma na outra, um cônjuge, um casamento. Porque um casamento é uma aliança de uma união de alma. É uma ligação de alma. Ligação espiritual, ligação no corpo, na alma e no espírito. Aí para trazer as consequências dessa quebra de aliança. Quando um dos dois ali é desleal. Agora eu quero trazer sobre umas consequências para os homens, por exemplo. Você sabe que quando a gente vai para a palavra e a gente vê as consequências ali, onde o rei Davi, né, naquela situação ali com a esposa do soldado, do exército dele, houve aquela situação, né? Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar das consequências. O que aconteceu? As pessoas esquecem de ver o que aconteceu ali com o rei Davi. As consequências ali, né? A história nos conta e a história é para nos dar exemplo, é para nos alertar. Conta que houve muita perda ali no exército do rei Davi e na vida pessoal dele. Foram consequências graves que houve até morte ali entre os filhos de Davi, houve ali casos terríveis. Mas uma das coisas que aconteceu ali foram os soldados, né, ali do exército do rei Davi que foram mortos, foram presas dos inimigos. Aí você para analisar que quando tem um adultério, você se torna presa para os inimigos. Agora, que inimigos são esses? Esses inimigos são espíritos obsessores, que às vezes essa pessoa pode chegar até a morte. Quero dar um exemplo para você que eu conheci um empresário muito rico numa cidade vizinha. Uma família muito estruturada, tal. E de repente, esse empresário em uma viagem de trabalho, ele conheceu uma moça. Uma dessas pedras no caminho. E ele não soube deixar a pedra no caminho, ele tropeçou nessa pedra no caminho e caiu. Esse empresário, ele teve um caso com essa moça. Essa moça foi colocada na vida desse empresário justamente para ele cair. Porque o inimigo, ele anda em derredor, ele anda rugindo para fazer aqueles que estão no caminho cair. Bom, ele caiu, certo? Quando esse empresário caiu, tudo que ele estava ali no poder dele, todos os bens, todas as finanças, né? Começaram a ser tirado. Foi tirando, até ele ficou sem absolutamente nada. E ele, a esposa dele, não perdoou esse adultério. E a família foi desfeita, foi dispersou. Essa família ela foi dispersa. Então, esse empresário, ele começou um relacionamento ali com aquela pedra no caminho. Só que esse empresário, ele não tem a sabedoria, não tem o discernimento para ver
que aquela mulher que foi colocada no caminho dele foi justamente para que ele caísse. Então, não houve ali, né, o perdão da esposa, e o empresário está por aí até hoje. Absolutamente sem nada, ele não mais conseguiu reerguer a sua vida. Ficou com a vida escassez. Agora eu quero dizer o porquê. Imagina o outro lado dessa história, essa esposa se colocando diante do Eterno, clamando. Porque ela ficou com mágoa, sim, a esposa ficou com mágoa, ficou magoada porque eu sei, eu conheço. Eu não vou falar do que se trata, mas eu conheço. E ela foi para diante de Deus chorar, reclamar. Por quê? Porque ela está com a razão. Ela foi tirado dela, né? A casa, tudo ali foi tirado dela. Por quê? Porque é por conta da quebra de aliança, consequência do adultério no casamento. Esse homem nunca mais ele conseguiu reerguer-se. Por que isso? Porque esse homem ele está na cadeia celestial. Ele foi para uma prisão celestial. Por quê? Quando a gente fala que a gente não pode fazer vingança com as nossas próprias mãos, e quando a gente está na nossa razão, a gente clama e Deus responde. Na verdade, gente, aqui existe uma lei eterna, certo? Aqui existe uma lei eterna. E todas as vezes que uma esposa, agora é ponto para vocês, tá, esposa? Mas se você, esposa, se tu for leal, se tu for leal na aliança, se tu for leal no teu casamento, se tu nunca traiu, se tu nunca adulterou, você vai estar coberta com a cobertura do alto, com a cobertura da divindade. Se o teu marido destruir a sua vida e você teve o teu sangue derramado ali, você foi clamar, pedir socorro. Acontece que essa esposa que ela foi deixada, ela ficou 2 vezes mais próspera, mais rica do que era antes, quando ela sofreu o adultério desse marido, certo? E o marido não conseguiu se erguer. Agora, o desfecho dessa história é que a pedra que foi colocada no caminho desse homem, a mulher que foi colocada no caminho desse homem para desfazer o casamento, para desfazer esse casamento quando uma das duas partes é desleal, não tem lealdade. Essa mulher, ela teve uma enfermidade. Ela teve uma enfermidade e ela foi se tratar fora do Brasil. Por que será, hein? E o cidadão, o homem a qual foi desleal na aliança com a esposa, ele ficou no Brasil. E ao ficar no Brasil, e ela foi se tratar fora do Brasil, porque eu acredito que já é algo que está ali previsto por conta das situações espirituais. Ficando cá, ele no Brasil, ela fora do Brasil se tratando com essa enfermidade grave que foi um câncer de útero. Aí vocês imaginam, né? Aquela pedra que se mete no meio do casamento, ela atrai em doenças e enfermidades. Ela atraiu. Não que essa doença estava preparada para ela, mas por ela ser uma pedra ali no caminho, ela atraiu espíritos malignos, espíritos de doença da enfermidade. E o que eu quero concluir aqui é: isso pode acontecer com qualquer um? Pode. Pode acontecer, não exatamente assim, mas pode acontecer coisas parecidas? Pode. Porque a mulher, a esposa, quando ela é leal, quando ela é ligada com Deus, quando ela tem uma conexão divina, quando ela é uma mulher separada do mundo, quando ela é uma esposa divina, tudo que ela coloca na mão de Deus será respondido.
Todas as orações dessa mulher será respondida. Ela não precisa mover uma palha, ela não precisa brigar, ela não precisa ir para a justiça terrena. Uma mulher sábia, ela vai para a justiça celestial. Ela vai para o tribunal celestial. E se ela está com a razão, se ela está no direito dela, haverá justiça sim. A justiça divina que age na terra. Agora, é sobre essa justiça divina que eu quero esclarecer um pouco mais aqui. A lei eterna, ela é muito mais real do que a lei terrena. Quando uma mulher faz um resgate de identidade e ela sabe quem ela é, tudo coopera a seu favor. Tudo coopera ao favor daqueles que amam esse juiz universal, celestial. Esse juiz criador de tudo e de todos. Porque aqui não haverá injustiça. Às vezes as pessoas podem até crer que foi injustiçado, não. A mentira, ela pode até enganar por um pouco tempo. Mas todas as pessoas que ela mentiu, que ela enganou, vai chegar uma hora que ela vai receber tudo aquilo que ela plantou. Todo o estrago que ela causou na vida de uma pessoa, que seja uma dor emocional, que seja um desfalque material, essa pessoa ela vai receber. Aí eu falo para você, isso eu estou falando aqui de consequências de um adultério no casamento. Agora você pensa, agora as pessoas param para pensar, você acha que nós, seres humanos, estamos separados da justa justiça divina? Não. Tudo aqui, animais, a natureza, tudo está ligado. Todos nós somos um com o Eterno. E não existe separação da eternidade. Agora eu quero trazer um pouquinho aqui sobre a lei do retorno. Assim mesmo as pessoas que elas imaginam que ela está separada de Deus e elas cometem um delito contra o irmão. Por exemplo, uma pessoa que toma emprestado e ela não devolve. Só que a pessoa ali que deu o penhor, ela perdoa. Esse perdão serve para você que foi prejudicada e libera você da justiça eterna, certo? Agora, a pessoa que te desfalcou, ela vai à prisão. Ela vai receber o prejuízo que ela prejudicou o irmão. A mesma situação por exemplo, uma pessoa que ela usa da boca de arrogância para humilhar uma pessoa ali menos que está naquela situação menos favorável e a pessoa não tem a compreensão de ter ali uma misericórdia daquela pessoa. E aquela outra pessoa, ela abre a boca dela, que ela está se achando o bam, 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 o sabichão, o sabe tudo, e ela menospreza. Isso também está ligado entre o adultério de uma aliança. Porque todos nós somos um com o Eterno. Independente se você crê ou não crê, independente se você tem fé, muita fé, ou se você tem menos fé. Isso não importa, meus queridos. Nós não estamos separados do Eterno. Todos nós. Independente daquilo que você escolheu ou você deixa de escolher. Independente se você está dentro de um sistema religioso ou não. Não existe nada que tem vida que esteja separado do Criador. Aí, tudo que nós fazer, tudo que nós plantar, que seja de bom ou que seja de ruim, isso haverá colheita. E não tem para onde correr. Não tem uma pessoa, por exemplo, cometer um delito aqui no Brasil e ir para fora do Brasil achando que vai escapar da justa justiça eterna, não é mesmo?
Agora você para você pensar se você for leal, tanto no seu casamento quanto a lealdade na sua vida. Você só verá, você só vai ter bênçãos de retorno, não é mesmo? Por quê? Porque você, quando busca sabedoria divina, você, quando busca sabedoria celestial e você separa a sua vida do chiqueiro dos porcos do mundanismo e você se torna uma pessoa benevolente, você se ama e você ama aos próximos, tudo irá bem na sua vida. A questão é que o ser humano, eles são arrogantes, preconceituosos e o ser humano tem veneno no coração deles. Agora eu trago para você aqui o que está escrito lá na palavra que sai da boca do Eterno. Por exemplo, Ezequiel, Efésios e muitos outros textos que que está na lei do Eterno, porque a palavra é o princípio da lei. Toda a palavra é o princípio da lei. E todos os livros que foi inspirado pela espiritualidade também é da lei divina. Para quem tem ouvido, que ouça. E quem não quer ouvir, que não ouça e está se lascando, não é mesmo? Bora desvendar mistério, não é mesmo? Shalom, shalom.